E isso tem que ficar bem frisado. Maçonaria é conhecimento. Aquele que vai para a maçonaria, ele tem que, primeiramente, botar na cabeça que ele quer conhecimento. Porque se ele quiser carteirinha, ele vai lá no Sesc. E vai lá fazer inscrição no Sesc, paga uma taxinha e vai nadar na piscina, vai fazer alguma coisa. Ele quer evoluir como uma pessoa melhor, ele vai para a maçonaria. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Grup, Grande Loja Unida Paulista, maçonaria regular no Brasil. Liberdade, fraternidade, igualdade, amor fraternal, caridade e verdade. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, maçonaria transformando homens em homens bons, em homens melhores, erguendo templos à virtude e cavando masmorras aos vícios. Agradecer logo de início a todos os comentários, aos feedbacks positivos também, né? Críticas construtivas, que críticas sem nenhuma base, apenas para reclamar. Teve muitos fanáticos também que se inscreveram lá na página, nós já retiramos, nós não temos tempo a perder. Então nós vamos nos concentrar apenas naqueles que levam a maçonaria a sério, têm uma curiosidade sincera, para que nós possamos cada vez mais elucidar e esclarecer também a nossa fraternidade de uma maneira justa e perfeita. Hoje, finalmente comigo aqui, vai apresentar sempre o nosso podcast, a não ser quando ele estiver em viagem, nosso sapientíssimo grão-mestre Paulo Rafael. Boa tarde, sereníssimo grão-mestre, boa tarde, grande delegado-geral, irmão Wander de Oliveira, boa tarde aos nossos ouvintes, irmãos, telespectadores. Para mim é um prazer novamente estar contigo aqui hoje apresentando esse podcast. Eu agradeço, sapientíssimo, espero tê-lo me ajudando sempre que estiver em São Paulo, pode contar comigo. Perfeito. Hoje o nosso convidado é o delegado-geral da Grande Loja Unida Paulista, da Grup, venerável da loja Olho de Horus, número 91, Wander Oliveira, também inspetor-geral da Ordem, grau 33, e 33 também do Dona Mita, Grande Patriarca. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu agradeço, meu irmão. Boa noite a todos aí, ao nosso sereníssimo grão-mestre, ao nosso sapientíssimo grão-mestre, e mais uma vez agradeço por estar presente aqui no dia de hoje. Nós que agradecemos. Eu vou, se o sapientíssimo me permitir, eu vou... À vontade, sereníssimo. Começar com uma pergunta, né? Eu não sei se eu chamo de delegado-geral, venerável mestre, inspetor-geral. É muito título, é muito título. É um caminhão carregado de título. Merecidos, tá? Mas vamos começar então da base, venerável mestre. O venerável mestre hoje, né, está à frente da Olho de Horus. O que seria a maçonaria? Qual seria o conceito que o venerável poderia passar para nós? Então vamos de cargo para cargo, vamos começar de venerável. Então vamos lá. Maçonaria, como a gente fala, é uma instituição que tem por bem tornar o homem melhor do que ele já é. Tornar a sociedade mais capaz através do amor, através da amizade, da fraternidade e dos bons costumes. A maçonaria vela por todos esses modos a fim de construir uma sociedade melhor. E, venerável Wanderson, nós que sentamos, né, sentei recentemente na cadeira do Rei de Salomão, e você que está ainda em exercício aí como venerável, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esse cargo de venerável mestre, suas responsabilidades. Nós abordamos isso, né, Sereníssimo, no último podcast. Eu acho que vale aí ressaltar a sua experiência, né, porque cada um tem uma experiência diferente. É verdade. Né, eu tive a minha, o Sereníssimo teve a dele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as atribuições do seu cargo, como que você faz para manter a sua loja, como que você mantém a disciplina, a evolução dos irmãos. Primeiro vale frisar que o venerável mestre, ele carrega a responsabilidade civil, jurídica e criminal sobre a loja e correlativamente sobre os membros que nela estão. Exatamente. Verdade. A vida de venerável mestre não é fácil, porque o ônus e o bônus sempre fica nele. Então ele é o responsável por manter a ordem, a paz e a harmonia entre os irmãos, né? Tem que ser um homem de cargo ilibado, tem que ser um homem de cargo que tenha uma boa condição de tempo, uma boa condição financeira e uma boa condição de conhecimento. Ser venerável mestre hoje não é fácil, é um cargo que todo mundo quer, todo mundo está querendo correr atrás, mas eu digo que as suas responsabilidades é muito grande. E, delegado, dessas responsabilidades, dessas experiências que você teve, qual que você teve uma experiência marcante que você teve com a sua loja, com o seu grupo, ou um desafio que superou? Como que foi essa evolução da sua loja? Acho que vai fazer 11 anos, né? Você 11 falou, anos a loja tem. A fundação da loja. Isso.
Eu acho que o desafio maior, na realidade, é manter a loja de forma de pé numa questão socioeconômica. A gente passa por diversas dificuldades, muitos irmãos passam necessidade, mas a loja acaba se adequando a esse meio. Eu acho que o difícil hoje não é mais entre os irmãos, é mais uma coisa perante a sociedade, no sentido administrativo, econômico, social. Isso é verdade. Perfeito. Da questão, o venerável também, agora, mais não seria um cargo, seria um grau, né? O irmão também é grau 33 da maçonaria escocesa e grande patriarca do Adoramita. Isso. Que é o 33º também. 33º grau. Perfeito. Na realidade, o rito adoramita ele não tem 33 graus, né? Ele vai até o 13, que equivale ao grau 33 do escocês, é isso? Isso. Até anos atrás, ele era considerado até o grau 13, que era o grande cavaleiro do Akita, aonde se baseava na lenda de Noé. E aí foi uma adaptação entre o Conselho do Brasil e o Portugal, onde que o rito é regido. E aí foi passado do 13º grau para o 33º grau. E hoje tem a maçonaria adoramita do 33º grau. Então, o patriarca regente é o 13º grau, equivalente também ao rito escocês, que é o grande inspetor geral. E o seu rito ele tem origem portuguesa, é isso? Ele tem origem francesa, mas ele difundiu entre o Brasil e Portugal devido ser o primeiro rito no Brasil. Ou seja, o Dom Pedro, quando fez a independência do Brasil, a loja foi feita no rito adoramita. Tanto é que um dos costumes do rito é adotar o nome histórico. E o mesmo Dom Pedro adotou-se o nome histórico para que assim chegasse ao grau 33 e proclamasse a independência do Brasil. Perfeito. Queremos comemorar em breve, né, em setembro, 7 de setembro. Exatamente, 7 de setembro, né? Na verdade, tem a questão da data, né? Se foi de 20 de agosto, 7 de setembro. Na verdade, a reunião que definiu isso foi dia 20 de agosto, que se tornou o Dia Nacional do Maçom. Isso, exatamente, no Brasil. Então a gente comemorou agora no último dia 20, né? Sim. O dia Nacional do Maçom, porque tem o Dia Internacional, que é em fevereiro. Sim. E nós tivemos agora no dia 20 o Dia Nacional. Então, no dia 20 teve uma reunião numa loja maçônica, né? Então, devido a esse dia ser o dia da reunião, que decidiram a proclamação da República, né? A independência, nós tivemos aí, vamos ter agora no próximo dia 7 essa comemoração. Então, surgiu esse feriado devido no dia 20 ter sido a reunião, não foi a proclamação, mas foi a reunião. Isso é verdade. Na questão do Dia Internacional do Maçom, existe aquela controvérsia, né? Que na verdade só se comemora o Dia Internacional do Maçom no Brasil. Alguns países não comemoram, nem nos Estados Unidos comemoram. Mas é isso, aniversário né? de George Washington. George Washington. Né? Mas aí houve uma confusão. É? Tem certeza? No aniversário dele, só que falaram que era o Dia Internacional do Maçom. Só que só no Brasil é comemorado isso. É dia 22, né, de fevereiro? 22 de abril, acho, né? Não, fevereiro. Fevereiro? 22 de fevereiro. Bom, agora nós já passamos para o grande inspetor-geral, grande patriarca também do rito adoramita, falando nisso, nos graus superiores, né, que são ditos filosóficos. O que mudou na sua vida? O que de conhecimento lhe trouxe? É importante estudar os graus filosóficos? Veja bem, é super importante. A maçonaria, nos seus graus simbólicos, onde determina lá o 1, 2 e 3, aprendiz, companheiro e mestre, ele é a parte que faz o ensinamento através das alegorias. Perfeito. O corpo filosófico, que é uma outra instituição, é onde vai transformar o maçom num cara mais pensador, um cara mais atuante, um cara mais reservado de si e próximo de Deus. Então, o filosófico, ele entra dentro do princípio da filosofia, das antigas escolas gregas, Sim. onde se usava muito a parte de pensamento, mudança e filosofia, que hoje no Brasil veio se perdendo. A arte de pensar é saber executar aquilo que deve ser. A construção do templo interior vem justamente dessa filosofia. Então, o grau filosófico, tanto o escocês como o adoramita e os demais graus, servem, de fato, para mim, como serviu, e também serve para o maçom que está entrando no seu corpo filosófico, Sim, uma evolução de pensamento, caráter e ligação divina com Deus. Porque maçonaria não é religião, mas ela traz o ser humano mais próximo de Deus, dentro dessa essência. A maçonaria é acusada? A maçonaria às vezes é acusada de ter pacto, demônio, coisas do tipo. Sim. E não é. Se você for ver, dentro da maçonaria tem várias pessoas de religião, muçulmanos, judeus, Sim, espiritualistas, católicos. Né? E assim, a gente só propaga a mudança do pensamento,
através dos usos, dos costumes, da filosofia, do grande trabalho, da liderança. Isso é importante, é verdade. E isso faz a gente ligar a Deus. Então torna-se um cara de bem. Aonde tem pessoas propagando o bem, vai ter pessoas, líderes, propagando o bem. Exato. Então o filosófico ele serve para poder ampliar o que o simbólico já fez. Perfeito. Como se fosse o simbólico seria o ensino infantil, médio e básico, e a faculdade seria o filosófico. Seria a pós-graduação dos 3 primeiros graus. Então, os 3 primeiros graus são graus preparatórios, São isso? graus preparatórios, onde que pode colocar que o aprendiz é o grau de infância, aonde ele vai aprender como ser de fato um maçom. O grau, possivelmente o 2, é onde ele se assemelha, onde ele entende um pouco mais. Que seria a adolescência. Que seria a adolescência, e ele passa a ter um pouco de maturidade no grau de mestre. Cabendo assim, fazer uma pós-graduação dessa linha de raciocínio. E aí ele adentra o corpo filosófico, e ele, junto com esse conhecimento, torna-se um maçom perfeito. Vale salientar também, né, Sereníssimo, que esses graus filosóficos, né, os graus do 1 ao 33, ele é do rito escocês, né? A gente está utilizando muitos termos maçônicos. Sim, nós sabemos que o nosso público aqui não é somente maçons, né? Bem lembrado. Nós temos diversos profanos. Então vale salientar, importantíssimo a gente frisar o que são, né, os ritos. Na verdade, os ritos eles são o formato das reuniões, começo, meio e fim. Muda um pouco da cerimônia, as cores das nossas vestimentas, nós chamamos de paramentos. Né? Mas o fim é o mesmo, só vai mudar a origem, os costumes, mas os estudos, o fim é o mesmo, a evolução é a mesma, independe do rito, né? Nós temos 100 ritos, né? No Brasil nós temos aí, acho que 6 ritos mais praticados, nós temos o escocês, emulação, o York, americano, nós temos o Adoramita, Shredder e... Moderno. Então são 6 ritos e aqui. O brasileiro. Rito brasileiro agora, e tem também o rito de Memphis. Não é muito praticado, mas também 8, né? existe, né? Exatamente. E uma das coisas que o delegado falou que eu gostei muito, ele falou que a maçonaria não é religião, a gente já abordou isso nos outros podcasts. E temos diversos religiosos. A única pessoa que não pode entrar na maçonaria é um ateu, né, exatamente. Delegado? E por quê? Por que não pode entrar um ateu na maçonaria? Porque, na realidade, a gente faz um vínculo divino entre o homem e Deus. Como é que eu vou falar que eu vou ser um cara bom aos princípios da sociedade de Deus se eu não acredito? E Deus é importante. A gente não faz nada na maçonaria se a gente não pedir para Deus aquilo. Exatamente. E é uma coisa que todo mundo já deveria fazer, eu acho que nas suas instituições religiosas, é empregar. Acordei hoje, obrigado a Deus por tudo. A gratidão, né? A gratidão. E a maçonaria sempre agradece a Deus por estar lá, por estar trabalhando e por estar fazendo bem à sociedade. E esse Deus é um Deus universal, né? Porque a gente tem budista, nós temos espírita, nós temos pessoas que acreditam em Alá, Maomé. Sim, o grande arquiteto do universo é a forma ecumênica que é determinada a todos os deuses, seja lá quem for, no seu. Então, Jesus, Maomé, Buda, Krishna, não importa. O importante é que ele acredita em Deus e dentro dos princípios que Deus determina. Não matar, não roubar, fazer sempre o bem ao próximo, cultuar sempre o seu Deus. Então, por isso também que dentro da maçonaria, nós não denominamos como Deus, nós falamos grande arquiteto do universo porque é um Deus universal, é isso mesmo? Exatamente. O grande arquiteto do universo. É o grande criador de todas as religiões, né? Seja ele quem for. Seja ele quem for. É o princípio criador. É o princípio criador. Então não tem rótulo. Para não chegar na loja maçônica e falar, Jesus, não sei o quê, Buda. O grande arquiteto do universo já é a forma pseudo de encarar todos os deuses num só. E uma coisa muito impressionante, né, Sereníssimo? Que dentro da maçonaria é onde você vê um pai de santo abraçar um pastor evangélico, chamar de irmão, comer na mesma mesa, né? Não há nenhum tipo de preconceito, não. E todos são tratados como iguais, né? Eu acho que isso aí é uma das formas mais legais a gente provar que a maçonaria une todas as pessoas. Exatamente, né? Uma filosofia. Raça, religião, classe social, eu acho isso impressionante. Realmente. Né?
Isso no mundo de hoje seria utopia, né? As pessoas hoje não exercem muito a tolerância, o respeito, né? Exatamente. Pregam-se tanto contra esse Deus, e eu tenho certeza que o Deus que qualquer religião prega, ele tem tolerância, ele tem respeito pelas próximo, diversidades, né? Porque se nós não acreditamos na mesma coisa, o mínimo que se deve é respeito pela opinião do outro, né? Exatamente. Eu acho que isso é o mínimo. Então, isso é interessante na maçonaria, a questão da filosofia, né? Às vezes, agora eu estou tratando como inspetor, vai subindo aí... De inspetor para inspetor, 233. As designações é uma filosofia de vida, não é uma religião. Então, alguns ainda hoje acusam a maçonaria de ser religião, mas como o Sapientíssimo salientou também, do nosso inspetor-geral também salientou, como que uma religião poderia colocar debaixo do mesmo teto do templo irmãos de diversas religiões? Uma hora ou outra ia ter uma contenda. Então, se na maçonaria falassem religião, uma hora ou outra, né, porque religião, nós já nascemos com ela, ou nós herdamos de família. Cada um tem sua crença. Então, da questão do princípio criador, é um Deus único. Aí a gente usa aquela fórmula, né, Sapientíssimo? É uma fórmula básica. Se só existe um ser criador, ele é único, ele é o princípio criativo, não importa o nome que você dê a ele sempre vai ser o primeiro. A maçonaria vai por esse lado, também já desmistifica a questão de, como o brasileiro adora o demônio, né? O brasileiro adora o demônio, adora fazer pacto, né? Nos procuram aos milhares para fazer pacto. Então já desmistifica isso, né? De nós acreditarmos em Deus. Até achei muito interessante já falar abertamente, é Deus. Só salientar que no Brasil, basicamente é só no Brasil que tem esse arquétipo do demônio na maçonaria. Se você for verificar nos Estados Unidos e alguns países da América Latina, a Europa, a maçonaria é aberta. Então a pessoa tem uma placa assim, eu quero ser maçom. Entra lá, assiste uma palestra, conversa com o mestre e ali sim já dá entrada no processo de sindicância para poder entrar na maçonaria. Então esse critério de cárcere elitizado que tem no Brasil. Monopólio, né? É só no Brasil mesmo. Foi feito para poder segurar os poderes dentro de uma sociedade única. Verdade. E se você for acompanhar a maçonaria nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, não tem isso. Qualquer um pode selar maçom, desde que tenha os requisitos necessários dentro da sindicância. Mas todo mundo tem livre acesso. As lojas maçônicas, tanto aqui no Brasil hoje, como fora do país, é bem visível. Qualquer lugar na rua tem um símbolo da maçonaria. Não tem nada escondido, né? Não tem nada escondido. É uma das coisas que a gente falou no último podcast, né, Sereníssimo? Que é justamente isso. Quem pode ser maçom? Qualquer pessoa que seja livre de bons costumes. Agora, o que é ser livre e de bons costumes? É uma pessoa trabalhadora, com a moral ilibada, honesta, pessoas que estejam procurando a evolução. Então, a partir do momento que nós vamos ser chamados como irmãos, nós queremos trazer pessoas boas para nossa família. Sim. Então, é o único requisito para entrar para a maçonaria. Aí você fala, mas tem custo? Tem, com certeza. Qualquer instituição tem custo. Nada se mantém sem dinheiro. Exatamente. Tem que frequentar? Tem, porque a evolução ela é presencial. Aqui não tem maçonaria EAD, você faz de casa. Né? Isso não existe. Maçonaria em casa não existe. Né? É como uma faculdade, você tem que estar lá, presente. Até as faculdades que são EAD, você tem que ir uma vez por semana. É verdade. Né? Então, normalmente, inclusive, eu acho até legal frisar isso para os nossos telespectadores, que a maçonaria, ela sabe que seus adeptos são pessoas normalmente trabalhadoras, estudiosos, pais de família, pessoas que não têm muito tempo. Então, a maçonaria nos pede hoje, as nossas reuniões, elas são quinzenais ou semanais. Né? Os grupos que estão mais dispostos e com mais tempo, eles fazem semanal. E os outros grupos fazem quinzenal, de 15 em 15 dias, né? As reuniões normalmente à noite, entre 20 e 22 horas, porque todos trabalham, todos nós somos voluntários na maçonaria, ninguém é remunerado, vale frisar isso aqui, né? E os cargos mais altos da maçonaria normalmente são ocupados por empresários, porque tem mais tempo para se dedicar à maçonaria. É somente por isso, né? Por ter mais tempo para se dedicar. Então vale frisar isso, qualquer pessoa pode entrar na maçonaria. Qualquer pessoa, desde que seja uma pessoa honesta, íntegra, com a moral ilibada. Então isso aí, a gente não faz distinção. A maçonaria não é essa elite que todo mundo pensa, elitizada. Não existe isso. Exatamente. Qualquer pessoa que quiser evoluir. Exatamente. Já foi no passado, muito tempo assim. No Brasil, né? No Brasil. Até uma questão interessante que o inspetor falou, nosso sapientíssimo grão-mestre também disse, essa questão do folclore que existe na maçonaria e o monopólio que foi feito de vários e vários anos atrás, que graças ao grande arquiteto do universo, hoje está sendo mudado. Né? Porque antes, as potências mais antigas falavam, não pode uma loja maçônica ter um site.
E hoje as potências maiores têm site, tem site chamada, e tem área vídeo, de cadastro. vídeo institucional, Exato. né? Eu acho Cadastro. é uma hipocrisia. Inclusive, É uma as hipocrisia. grandes maiores entidades no Qualquer mundo têm. site que você pegar de maçonaria hoje tem Exatamente. cadastre-se e filie-se, tem interesse. Isso aí não é errado. O que vai mudar é como é feito o processo de aceitação. Exatamente. É um processo sério? É um processo que foi feito todos os requisitos necessários para ver se a Exato. pessoa é idônea? Isso que eu ia falar. É isso que vai mudar. É isso que eu ia falar. Mas qualquer site, qualquer loja, qualquer potência hoje tem uma área de cadastro. Isso aí Também- não é como o nosso serviço fala, não acredita em nós. Pesquisa. Sim, só pesquisar. Vai lá e pesquisa. É só fazer isso. E também deixar bem claro o que o Sapientíssimo disse, é a questão que todas as pessoas podem entrar, mas tem um crivo, tem uma análise. Sim, né? sim. Não é vedado aos homens, né, que queiram entrar, mas existe uma análise que será feita. Como qualquer instituição séria vai ter uma análise. Nós nos chamamos de irmãos, nos chamamos de irmãos à toa. Nós nos consideramos uma família. Então, creio que todos que estão assistindo, os irmãos, aqueles que não são maçons, os colaboradores, vão ter esse mesmo pensamento. Eu não vou colocar qualquer pessoa dentro da minha casa. Sim. Né? A maçonaria segue o mesmo processo, digamos assim. Sim, Né? faz um crivo, faz esse processo que se chama sindicância, é onde tem uma investigação realmente forte sobre a vida do candidato que deseja entrar. E essa sindicância, ela é universal, vai checar lá suas qualidades, suas virtudes, sua parte Inclusive social, a vida criminal, né? vida criminal, isso é vida importante. social, com quem ele anda, o que ele faz. Sim, exatamente. Então a maçonaria tem os seus braços aí jurídicos, sociais, que consegue fazer essa investigação, escritórios, às vezes, para levantar certidões, documentos e afins, para poder verificar a idoneidade dessa pessoa. Exato. Inspetor, por enquanto estamos no inspetor. Voltando um pouco na questão dos filosóficos, o irmão concorda que, por exemplo, existem os 3 graus simbólicos, né? O Certo. aprendiz maçom, companheiro maçom, mestre maçom, que são a base da maçonaria. O que você pensa da questão, por exemplo, o irmão também acha, o inspetor também acha, que o irmão ele tem que se consolidar no 1º grau, tem que se consolidar no 2º, tem que se consolidar como mestre, para a partir daí, então, aos graus filosóficos, para ter um maior entendimento? Sim, isso é válido, porque é o seguinte, na maçonaria, e uma coisa que eu sempre falo na minha loja, é que ela não é academia de judô, Sim, sim. que você dá uma cambalhota e pega uma faixa. Não é Smart Fit, né? Não é Smart Fit, que é sempre fácil, vai fazer em qualquer lugar. Não. A pessoa, na realidade, o maçom quer dizer pedreiro. Então ele tem que executar a sua obra. Exato. Se ele é aprendiz, então ele tem que aprender a executar a obra em si. Mas por completo. Sim. Ele tem que demonstrar perante os irmãos, perante a sua família, perante a sociedade e perante a sua pátria, que ele partiu de um princípio de mudança. Ele consolidou o seu ensinamento. Para ele passar depois ao grau de companheiro, para que a experiência que ele passou, ele repasse aos que estão entrando e pegue dos que estão para frente, para poder se consolidar mestre. Perfeito. E isso, na realidade, requer tempo, dedicação. Então, o que o nosso Sapientíssimo falou sobre frequência é fato. Porque não adianta você pagar algo e não ir. Sim. Porque, como eu falei, não é Smart Fit. Você paga lá, não vai emagrecer se não for. Não é fácil, como a academia de judô de criança. Dá uma cabalhota e toma aqui sua faixa aqui e você virou mestre maçom. Não é. Existem trabalhos. Aonde tem que ter uma mudança visível. Exatamente. Tem que ter um trabalho social. Ele tem que desenvolver algo. Ele tem que construir. Nós somos construtores. Como é que eu quero ser um maçom se eu não tenho a habilidade de construir nada? Na vida de ninguém, nem na minha vida. Isso é verdade. Esse é o fato. Uma das coisas importantes que nós falamos, né, que dentro da maçonaria é tudo uma questão de construção. Sim. Então, se ele for um bom aprendiz, que é o grau 1, com certeza será um bom companheiro. E se ele for um bom companheiro, com certeza será um melhor mestre, um excelente mestre. Uma coisa importante, muitos irmãos perguntam, qual que é o tempo mínimo do grau? Quanto tempo eu fico para passar aprendiz? Alguns ficam muito entusiasmados e às vezes acabam se frustrando por não passar na velocidade que eles querem, né, Sereníssimo? O Sereníssimo tem, já liderou algumas lojas e tem aqui a experiência com isso. Não existe um crivo para todo mundo. Cada um evolui numa velocidade, cada um tem uma personalidade. O Sereníssimo falou um pouco sobre religião, que nós nascemos com ela porque é cultural, é algo que nós aprendemos com nossos pais. Então, cada um é de uma forma diferente.
o que nós temos em alguns graus, principalmente nos 3 simbólicos, são tempos mínimos, né? A gente tem que ter o mínimo de experiência possível, Os de interstícios, exatamente. né, Exatamente. são Então, qual que é o comumente tempo mínimo? Normalmente, em média, do grau 1 para o grau 2 é 1 ano, normalmente. Mas já aconteceu de 8 meses? Já. Já aconteceu de 6 meses? Já. Alguns são mais, têm a expertise, se dedicam mais, frequentam mais, elaboram seus trabalhos com mais velocidade, então vão evoluir mais rápido. É a mesma coisa na academia. Se você for uma vez por semana é uma coisa, o resultado é uma coisa. Se você for todo dia, é outra coisa. Então, cada um, ele vai colher aquilo que ele plantou. Do grau 2 para o grau 3, a mesma coisa, no mínimo 6 meses. E aí, do grau 3 em diante, aí já não tem intertício, né? Ele pode ir para o grau 3 hoje, amanhã ele pode iniciar no grau 4. Agora, dos filosóficos, a partir do momento que ele entrou nos filosóficos no grau 4, ele tem esse intertício de 3, 5, 6 meses de grau para grau, não é isso mesmo? Isso mesmo. Tem graus que demoram 6 meses, tem graus que demoram 3 meses e tem graus que podem demorar até 2 anos. E depende de cada irmão, né? De cada irmão, de cada esforço de vontade, de cada linha de raciocínio, de cada tempo, mas não é impossível. Aqui para o nosso delegado geral, dizem que o rito adoniramita é um rito mais esotérico, né? Você pode basear um pouquinho o porquê disso? É um mito, é verdade? Vamos lá. O que caracteriza ele ser um rito mais esotérico e espiritualizado? O rito adoniramita, ele tem como base, ele é judaico-cristão, mas ele tem forte influência da cavalaria, ele tem influência dos antigos monges portugueses, né? Com base lá no Inácio de Loyola. É um rito que a base dele é metafísica, porque ele mexe com o exotérico, ele mexe com uma outra base, porque dentro dos princípios do rito adoniramita, a maçonaria, independente do rito, ela sempre vai buscar uma direção só. Sim. Todo rito é igual. Só que os usos e costumes, que são as suas ritualísticas, no rito adoniramita, ele passa a ser uma coisa mais de espírito para a matéria. Diferente do escocês, da emulação, que é um pouco mais físico, né? Isso. Apesar de ter, sim, o seu esoterismo, a parte espiritual. A gente vai entrar na questão dos ritos novamente. Eu tô falando assim, mas basicamente, né? É porque é muito espiritualizado. Sim, desde realmente. o começo até o final é muito espiritualizado. Em comparação Nós com os fazemos outros, os estudos, sim, né, espirituais verdade. nos outros ritos, mas a cerimônia deles eu acho muito espiritualizada. isso é verdade. Né? Apesar de todos os nossos ritos, nós abrimos o livro da lei, que no nosso caso, por ser um país cristão, nós abrimos a Bíblia, né? Isso vale salientar também que nós abrimos Sim, a isso é Bíblia verdade. por conta de ser um país onde a massa é cristã. Sim. Mas se fosse de qualquer outra fé, não teria problema. O importante é que se abra um livro sagrado que denote a presença do divino, Exatamente, não é verdade? exatamente. O rito adoniramita, ele, como todos os ritos, estuda a espiritualidade, todos os ritos estudam o caráter, ética, moral, senso, justiça, todos. A cerimônia adoniramita é um pouco mais porque ela gera a forma de conexão mais no sentido espiritual. Então é um rito que é mais trabalhado nesse sentido espiritual, metafísico, esotérico, aonde é feito processos que se envolvem vela. Tem ritos que hoje não usam vela, então existe uma vela específica para fazer isso. Existe o turíbulo, que é uma herança da Igreja Católica. Os padres utilizam, né? Os padres utilizam, exatamente. É um o mesmo. incensário, né? Incensário? É um incensário. É o mesmo que os padres católicos usam por vertente do Portugal. As velas amarelas são de vertentes dos luministas, do Rosa Cruz, do martinismo. Então, o rito adoniramita sofreu influência do martinismo, sofreu influência da Rosa Cruz, sofreu influência da Igreja Católica. Então, todas instituições bem espiritualizadas. Bem né? espiritualizadas. E dos monges jesuítas. Então, assim, é um rito que ele traz essa conexão como um processo, como se fosse uma missa. Um processo entre missa. Sim, ele lembra muito um processo de missa, ele lembra um processo muito, muito de conexão entre fé, ele lembra muito a espiritualidade em si. E os tratamentos, eles foram feitos para que a conexão fosse o mais emocional possível. Isso é verdade, realmente. É o que acontece. Nós temos falando aqui hoje, né? Falamos já do Grande Inspetor Geral, Grau 33, falamos aqui sobre o veneralato do nosso
do nosso venerável mestre Wanderson. E acho que só faltou a gente comentar aqui sobre o cargo de grande delegado geral, né? Chegamos ao cargo suas atribuições, qual que é o seu papel aí junto com o grão-mestrado, o seu apoio. Você poderia explicar para nós e para os telespectadores, embora nós já saibamos, né, Sereníssimo? Ele Sim, claro. dá apoio diretamente ao grão-mestrado, que somos nós dois. E você poderia esmiuçar um pouco o seu cargo ou suas responsabilidades? Vamos lá. O delegado grão-mestrado, ele tem uma função, não vou falar para você que é fácil, mas a devida agenda de compromissos do grão-mestre e do sapientíssimo grão-mestre a nível nacional e internacional, ela é muito grande. Então, o calendário passa a ser um pouco muito mais complexo. E os grandes secretários precisam de acesso para reportar as pastas do grão-mestrado. Infelizmente, eu posso dizer que felizmente está uma ascensão muito grande e o nosso sapientíssimo está com muitas viagens marcadas, o Sereníssimo Mestre com muitos compromissos, viagens marcadas, e precisa, na realidade, ter uma alçabilidade entre o grão-mestrado e as grandes secretarias, bem como interagir para que a ética, a disciplina e a moral entre todas as organizações e pastas sejam de forma coerente e justa, para que não gere leso ou processo de individualização. Esta pasta é favorecida, essa não. Manter esta regra, principalmente nas ausências, nas demandas, assessorar o grão-mestrado no que for necessário, seja ele com seus conselhos, com as suas direções e com o olho que ele não está enxergando, porque eles estão num patamar muito alto. Então, o olho do grão-mestrado vai até a base e pega e leva esse conflito, para que quando chega às grandes secretarias, eles, na realidade, tenham um assunto de pé de igualdade. Então, ele é um cargo mais administrativo, é isso? Ele é um cargo administrativo. Entendo. Ele é um cargo administrativo, ele não é um cargo... eu posso falar para você que ele é um administrativo e semi-operacional, porque, queira ou não, ele atua junto às lojas, ele verifica o que o secretariado está fazendo. Se o secretariado está fazendo de forma um trabalho correto ou não. Ele não é fiscal do secretário. Ele não impede nada na pasta do secretário. O secretário responde diretamente para o grão-mestrado. Ele dá um apoio. Ele dá um apoio. Ele não apita na pasta. Ele só dá apoio quando a pasta ocorre algum tipo de necessidade, dúvida ou sugestão. E vale salientar hoje, né, Sereníssimo, o grande trabalho que o nosso delegado Wanderson tem feito pela Potência, né? Nós tivemos aí recentemente em Campo Grande, tivemos em Cuiabá, fundação de nova loja, voltamos essa semana, retornamos, né, nossas casas e já estamos programando as viagens até o final do ano, né? Estamos aí também com o Soglia, que vai ser um evento internacional feito aqui. E sem essa equipe, contando com o nosso delegado-geral, não seria possível, porque, como ele falou, é muitas atribuições. Né? O nosso Sereníssimo hoje cuida muito da parte burocrática, da parte documentacional do Estado de São Paulo. Eu vivo em viagens, passo muito pouco tempo em São Paulo. Né? Nós tivemos recentemente Minas Gerais, Curitiba, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Estamos aí com diversas viagens marcadas até o final do ano. Então, sem esse apoio, sem uma delegacia que cuida que auxilia, né? Não é nem que cuida, que auxilia os outros secretários, a gente estaria perdido, né? Isso é verdade. Então, nessa questão, aproveitando que o nosso sapientíssimo grão-mestre disse, o que agora o grande delegado geral espera do futuro da GLUP, quais são as projeções, a questão das pastas, lembrando também das grandes secretarias, né? Nós vamos trazer aqui os irmãos grandes secretários para cada um falar da sua pasta, para os irmãos da GLUP, explicar um pouco das funções também aos nossos amigos, nossos colaboradores, o que o delegado geral vê aí para o futuro, com o crescimento da GLUP, dessa conexão, como você disse, entre o grão-mestrado e os grandes secretários e, por sua vez, os grandes secretários com as suas lojas maçônicas, né, todas jurisdicionadas à GLUP, até na questão da expansão também. Olha, o que eu vejo, na realidade, é um futuro bem promissor. Bem promissor, no sentido de que hoje as grandes secretarias já estão meio que ordenadas. Houve um empenho aí para que fizesse uma força-tarefa e colocasse essas secretarias em ordens. E hoje, com o ritmo de expansão e o fluxograma e o organograma de forma acertada, não tem o porquê dar errado.
E o futuro é promissor, nós estamos no processo em expansão, já temos o processo entre o sul, sudeste e o centro-oeste brasileiro. Então, já está caminhando de vento em popa. Eu vejo que mais um ano aí, ou 2, vai entrar mais em processos aí, vai abrir mais pastas, secretariados, vai abrir mais processos e, consecutivamente, a gente vai ter muito mais mão de obra aí para poder levar o projeto da GLUP a todo o território nacional, praticamente preenchendo todas as UFs. Na verdade, né, Sereníssimo, a ascensão da GLUP é tão notada que a gente foi notado internacionalmente. Exatamente. Né? Tem diversas potências, inclusive aqui do Brasil, falando muito bem de nós, né? Estamos sendo bem comentados nas redes sociais, nos grupos de maçonaria. Para quem não sabe, a maçonaria, apesar de ela ser pública, nós temos diversos grupos que são em WhatsApp, Facebook, que são restritos só para maçons. Exatamente. Então, nesse meio está sendo muito comentado, estamos tendo aí diversos elogios por tudo que está sendo feito, e eu acho que quando o trabalho está sendo feito correto, o Grande Arquiteto do Universo, ele estende sua mão e abençoa. É por isso que a GLUP está nessa ascensão em um ano aí que nós estamos trabalhando junto, né, nós 3. É verdade. E eu tenho certeza, como o nosso delegado falou, que vai ser muito promissor. Né? Quando nós encontramos pessoas que acreditam na maçonaria, que acreditam que ela pode mudar vidas. Sim, nós não acreditamos com a fé, nós acreditamos com experiência. Nós vemos vidas sendo mudadas, né? No nosso dia a dia. Sim. Nós vemos aí pessoas sendo salvas pela maçonaria, literalmente salvas pela maçonaria. Né? Nós vivemos num mundo hoje onde o governo, onde a religião quer apenas interesse próprio. E a maçonaria não. Ela quer o bem da sua sociedade, dos seus membros. Então eu acho que por isso que a GLUP está sendo bem notada. E mais uma vez aqui eu não vou cansar de agradecer ao nosso Sereníssimo pela oportunidade de trabalharmos juntos, né? De sermos amigos na vida pessoal. E eu acho que essa afinidade que nós temos, eu acho que engaja ainda mais o nosso trabalho. Né? Facilita muito, até às vezes no conflito de ideias, porque apesar de nós sermos muito amigos, às vezes uma ideia não bate com outra, mas a gente vai sentar e vai achar o senso dessa, algo em comum para que a gente decida de uma forma justa e perfeita e tomemos a melhor decisão. Isso, realmente, né? É o melhor para a GLUP, né? Da questão dessa união, né? Bom, eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente ao Grande Arquiteto do Universo, eu considero uma missão. Eu já aprendi, muito antes de entrar na maçonaria, que não existe coincidência. Entrando na maçonaria, eu aprendi que realmente não existe de forma nenhuma. Teve certeza. Então nós somos, eu costumo dizer também nas lojas maçônicas, nós somos instrumentos de trabalho do Grande Arquiteto do Universo. E não há nada melhor do que ser um instrumento de trabalho, ser um obreiro, né, como maçons, sermos construtores dessa grande obra. Então a GLUP, ela tem um objetivo, ela vai ficar 100, 200, 300 anos, não ficará nem os pós dos nossos corpos, mas pelo menos, se seremos lembrados ou não, só o tempo dirá. Mas para nós, antes de nós partirmos, pode parecer meio fúnebre, mas é a verdade, né? Quando nós partimos por ente eterno, nós deixaremos nosso legado. Quando chegarmos até o Grande Arquiteto do Universo, vamos falar, olha, ou ele falará, se nós tivermos essa dádiva de estar na presença dele, ou nos seus emissários, será falado, olha, vocês cumpriram sua parte. Isso que é o mais importante. Sim. E, como o nosso sapientíssimo grão-mestre disse, essa interação de ideias, e o que nós falamos, né, muito nas reuniões, nós falamos muito nas visitas a todas as lojas gestionadas da GLUP. Quando todo mundo olhar e trabalhar para a maçonaria, não haverá conflito, não haverá vaidade, não haverá nenhum tipo de empecilho. Então, se eu tenho, como o nosso sapientíssimo disse, quando tem uma ideia, é o melhor para a GLUP? Então é o melhor para a GLUP. Então não é o que eu quero, não é o que o sapientíssimo quer, o que é melhor para a GLUP. Se todos os nossos irmãos grupianos, todos os veneráveis mestres, todas as lojas jurisdicionadas pensarem da mesma forma, todos os cargos, né, que existem na maçonaria, apesar que o primeiro cargo e mais importante é o de irmão, né? Então, quando nós tivermos esse pensamento, estaremos no caminho certo. Então, é por isso que o Grande Arquiteto do Universo está nos abençoando, é por isso que nós estamos sendo notados pelo trabalho maçônico que nós estamos fazendo, não pela política, né? Não por que nós podemos oferecer de status, não, é pela maçonaria. Isso é muito importante. Eu fico emocionado com isso, é gratificante, como o nosso sapientíssimo disse. Então nós só temos a agradecer ao empenho de todos os irmãos, sim, ao nosso sapientíssimo grão-mestre, ele é grato, eu sou mais grato ainda, né? Porque aquilo, todo podcast nós falamos isso, né? Nós vamos colocar no comentário. Pô, de novo, por que vocês não se abraçam lá? A gente se abraça, nós somos irmãos, nós nos abraçamos. É justamente cada um no seu papel, cada um no seu know-how, digamos assim. Sim. Né? Então cada um trabalhando na área que pode agregar a nossa potência, e a maçonaria universal, nós seremos sempre bem abençoados e sempre será sucesso. Assim como o nosso delegado-geral Wanderson também, que está em viagem, deixando a família, está ajudando aí o sapientíssimo para que possa
possamos expandir. Então esse é o sentido, esse é o objetivo. Então só para concluir, quando nós estivermos nesse objetivo de trabalhar para a maçonaria e trabalhar pela nossa potência, tudo dará certo. Então só tenho a agradecer aos dois. Eu agradeço também, Sereníssimo, e reitero o que você falou, o nosso interesse na maçonaria não é político. Nós não temos interesse nenhum em fazer essa política suja, Sim. esse monopólio da maçonaria. Não é isso. Nós queremos a evolução pessoal e do grupo. É por isso que tem dado certo. Toda vez que nós dispersamos e voltamos nessa política ou caímos nessa conversa, o trabalho para de andar. Isso é Então, verdade. por que a Grupo tem crescido? Porque nós estamos focados no que nós queremos fazer. Nós sabemos quem nós somos e onde nós queremos chegar. Sim. Nós não precisamos de potenciar A, B, C, nos reconhecer para que nós sejamos maçons. Exatamente. Porque dizem em alguns ritos que o maçom ele foi feito primeiro no seu coração. Então, não é uma carteirinha, não é um título, não é um certificado que vai falar se eu sou ou não maçom. É verdade. A maçonaria, eu falei isso várias vezes, eu falo para todo mundo que eu conheço, tanto irmãos quanto profanos. A maçonaria é fantástica. Ela é uma riqueza para a humanidade. Se ela for bem aplicada, não tem como. É impossível. É impossível você não progredir, é impossível. Só um comentário em cima do que você falou, que é muito importante, eu queria, para não fugir da minha mente, maçonaria é conhecimento. Quando a pessoa pensa em maçonaria, ela pensa em conhecimento. É verdade. Ela quer conhecimento, ela quer mudar. Então, nos meus quase 22 anos de maçonaria, eu vejo assim, todo mundo que quer entrar para a maçonaria quer conhecimento, quer mudar de vida, no sentido não financeiramente, mas no sentido de ser um cara melhor, de ser uma pessoa melhor, de ter pessoas melhores em volta. Essa bandeira do conhecimento está na maçonaria, não está no partido político, não está na carteirinha, não está no diploma, não está num adesivo que você carrega. O conhecimento verdadeiro está dentro de uma loja. E isso tem que ficar bem frisado. Maçonaria é conhecimento. Aquele que vai para a maçonaria, ele tem que, primeiramente, botar na cabeça que ele quer conhecimento. Porque se ele quiser carteirinha, ele vai lá no Sesc. E vai lá fazer inscrição no Sesc, paga uma taxinha e vai nadar na piscina, vai fazer alguma coisa. Ele quer evoluir como uma pessoa melhor, ele vai para a maçonaria. Ele não quer, ele vai para o pessoal do grupo de ajuda. Maçom é construtor. E tem que construir, tem que trabalhar. Perfeito. E para trabalhar tem que mudar. Perfeito. É isso. Justo perfeito. Justo perfeito. Bem, agradeço aqui hoje, Sereníssimo, mais uma vez agora apresentando contigo. Agradeço aqui a presença do nosso delegado geral, ao qual nós temos visto pouco, né? Passamos aí 7 dias, 7 dias eu e ele em outro estado, né? E a gente sempre está trocando ideias, evoluindo juntos, aprendendo junto. Temos diversas experiências bacanas. Eu creio que não vai faltar oportunidades para a gente falar aqui no podcast, assim como com o nosso Sereníssimo também. Né? Então, tenho muito a agradecer ao nosso grande delegado, meu irmão, meu amigo Wanderson, por estar aqui conosco. E o nosso Sereníssimo também, pelo convite de apresentar o podcast com ele. Para mim é sempre um prazer estar contigo. Apesar da distância, do trânsito, peguei 1h30 para chegar aqui, mas realmente sempre vale a pena porque o papo é muito bacana, é muito bom. Então, eu agradeço de coração aí pelo convite. Eu agradeço a Petismo Grão-Mestre, na verdade é um convite, né? É uma obrigação o senhor estar aqui comigo apresentando, claro, quando puder, só libero mesmo por causa das viagens, tá? Você tem que estar aqui comigo. Grande delegado geral Wanderson, obrigado, meu irmão, por todo o apoio. Se quiser deixar uma mensagem final aos nossos irmãos grupianos, aos irmãos também de outras potências espalhados por todo o orbe terrestre, também os nossos amigos e colaboradores, fique à vontade. Vamos lá. Para encerrar e deixar meus agradecimentos e a minha mensagem, eu só ressalto que ao longo de uma carreira maçônica, a gente vê quanto a gente consegue mudar a vida das pessoas. Existem pessoas que não tinham amigo e hoje têm amigos irmãos. Verdade. Existem pessoas que estavam na beira da morte e por desorientação, às vezes de culpa ou de erro, a maçonaria foi e abraçou a ideia. E hoje esse irmão está junto com a gente. Tem irmãos que não dormem. Por quê? Meu caro, existem coisas que não se compra. Órgão, amor e filho. Nós temos que dar valor a isso.
Filho, aqui na maçonaria, todos os filhos são tratados com respeito. Aqui não se compra amor. O amor aqui é espontâneo. Órgão, garanto para você, os irmãos podem não dar o órgão, mas vão fazer de tudo para deixar você bem. Isso é a verdadeira família. Maçonaria não é para curioso. É para quem tem vontade de mudar. Para quem tem vontade de encarar. O primeiro degrau é difícil, mas todos nós estamos aqui para poder ajudar. Justo, perfeito, delegado. Nosso apetite no grão-mestre? Agradeço mais uma vez, sereníssimo, sem mais comentários. Acho que o dia foi produtivo. Sim, tivemos hoje aqui uma aula do Rito da Ermita, Sim, muito bom. uma aula dos Muito filosóficos. bom. Sabemos agora sobre os graus filosóficos, né? O que nós podemos saber. Verdade. Eu ainda não sou o grande inspetor-geral, estou tentando galgar esses degraus aí. E um pouquinho sobre os atributos aí também do delegado-geral. Então isso foi muito bom, acho que esclarecedor para o nosso público. Eu convido a todos a continuar acompanhando. Inscreva-se no canal aí da Gloop, acompanhe aí nossos podcasts, nossas postagens, curte nossas páginas no Facebook, Instagram, façam parte, engajem aí para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis e levar essa mensagem da maçonaria, né, que é tão deturpada, infelizmente, pelos ignorantes, né, pelos desinformados. Então, a maçonaria, eu gosto muito de como o nosso Sereníssimo abre o nosso podcast, sempre falando muito bem da maçonaria, que é verdade, a irmandade, e é justamente isso, é o que nós temos vivido atrás das câmeras. Né? Aqui não tem montagem, aqui não tem nada decorado, aqui nós falamos espontaneamente a verdade que nós vivemos. Então a maçonaria, ela é fantástica. Agradeço mais uma vez pelo convite do Sereníssimo, estarei aqui sempre que possível. Vou tentar mudar minhas viagens, escalar aqui para que eu possa estar sempre junto, porque eu gosto muito de falar de maçonaria, gosto de verdade mesmo. Tanto que a gente vai nossa quase todos os dias, né? Temos aí amanhã a fundação da loja de Campinas com o nosso venerável Jorge Larré. Sim. No sábado nós temos a loja do irmão Wanderson aqui pela manhã. Temos um evento social entre os irmãos no sábado à tarde, né, Sereníssimo? Para tomar uma. Vamos aí fazer com que essa irmandade ela cresça cada vez mais. Em quantidade e em qualidade. Deus fala, eu não acredito em quantidade, eu acredito só em qualidade. Eu sou uma pessoa que eu acredito porque eu já vivi isso. Qualidade e quantidade podem andar juntos, desde que sejam feitos de uma maneira justa e perfeita. Né? Dizem que tudo de mais é ruim, mas maçom demais eu tenho certeza que se tornaria a nossa sociedade melhor. Eu tenho certeza que é uma das coisas que se tivesse mais no mundo, nós viveríamos num mundo melhor, porque a maçonaria, ela é luz, a maçonaria é alegria, é felicidade, é confiança, é amizade, é tudo o que tem de bom que é trago para a sociedade, que são os valores hoje que estão sendo perdidos, né? As pessoas sendo iludidas por essa falsa mídia controladora, por essa falta, esse senso de consumismo que nós estamos hoje, e perdemos aí hoje justamente os bons momentos, né? Eu vim para cá escutando uma música até do Michel Teló, que está fazendo um sucesso, que fala justamente isso, de nós darmos importância aos pequenos momentos, que nós não esperemos o melhor emprego, a melhor casa, o melhor carro, mas que sejamos felizes hoje. O dia é hoje, chamado de presente. Não vamos sofrer por ansiedade no futuro que pode não chegar. Né? Então, a nossa vida, ela é hoje. A maçonaria, o nosso Sereníssimo falou aqui que parece meio fúnebre o comentário que ele fez, porque o maçom, que é maçom, ele pensa na morte para dar valor à vida. Exatamente. Né? Ele pensa na morte porque um dia nós vamos partir. Não sabemos quando, mas vai acontecer. Mas enquanto isso não acontecer, nós precisamos evoluir espiritualmente, materialmente, psicologicamente, fraternalmente, socialmente. Então a maçonaria ela é evolução em tudo. E no dia que nós somos chamados por um ente eterno, assim como nós chamamos, né, quando nós partimos dessa terra, que nós tenhamos no nosso espírito a paz de dever cumprido. Nós não fiz o melhor, mas tudo que eu podia ter feito. Tudo que eu podia ter feito, né? Trabalhar incansavelmente. Um venerável mestre fala que ele trabalha ininterruptamente, sem folga. Imagina um grão-mestre, né? O quanto que ele trabalha. Se um venerável mestre, ele trabalha ininterruptamente, imagina um grão-mestre. Então, eu tenho o prazer de chamá-los de irmãos aqui mais uma vez, de estar com vocês. Para mim é um privilégio estar com vocês trabalhando. Eu nunca imaginei que eu chegaria a ter uma equipe tão boa como nós temos hoje, né? E ter um sucesso tão rápido. E isso só deve fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Né? Eu acho que, é lógico, o grande arquiteto do universo estendeu a mão, mas ele nos capacitou. Como o nosso Sereníssimo falou, nós somos ferramentas na mão dele. Então, nós devemos dar valor a isso e ter sempre esse sentimento de gratidão. Né? É o que eu carrego comigo todos os dias, quando eu acordo, quando eu vou dormir, por estar mais um dia respirando, por estar mais uma oportunidade de estar vivo e praticando a maçonaria. E tendo a oportunidade de trazer novos adeptos. Isso que é bacana. Você vê alguém que você colocar na maçonaria se tornar às vezes maior que você. Passar o seu grau. Eu estou no grau 18 hoje. Eu tenho irmãos que já passou, está no grau 20.
Porque cada um na sua evolução. Sim. Não é o mesmo tempo para todos. Foi o que a gente abordou aqui hoje, né? Sobre a evolução dos graus. Então, para mim, é um privilégio estar entre vocês hoje. Mais uma vez, agradeço aqui ao nosso Sereníssimo, agradeço aqui ao nosso delegado geral por todo o bate-papo hoje. Muito bom. Parabenizo aqui também a Rec 7, né? Que a gente está gravando aqui. O espaço muito bacana. Nosso irmão Endrigo, que é o proprietário, tem nos dado aqui um apoio e feito as coisas acontecerem, né? Do Caio, que em breve se tornará um... Sim, logo vamos iniciá-lo. Vamos membro da fraternidade. Vamos ter o prazer de chamá-lo como irmão aí, irmão Caio. Sempre importante. Sabidíssimo grão-mestre, meu respeito, meu amor e a minha gratidão. Obrigado, irmão. Grande delegado geral. Espero que o irmão volte aqui mais vezes, que pelo seu amplo conhecimento, falar do rito do dinamita, falar dos filosóficos, até onde pode ser falado. Meu irmão, sempre à disposição. Eu agradeço, meu irmão. Aos nossos irmãos grupianos, a todos os nossos irmãos espalhados pelo orbe terrestre, a todos os nossos amigos colaboradores, muito obrigado. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos. Com certeza vocês devem ter gostado disso. Nós vemos pelos comentários, também pelos e-mails, pelas comunicações, né? Vou também aqui já me desculpar, alguns mandaram os comentários pedindo, né, alguma literatura maçônica para quem não é maçom. Eu sou muito criterioso nessa questão, porque não há nada que impeça uma pessoa que não é maçom de estudar a maçonaria num sentido, num contexto histórico, tá? Mas vou passar aqui também, modéstia à parte, alguns livros que eu escrevi alguns anos atrás também, né? Para que vocês tenham uma noção básica do que é maçonaria no contexto histórico, né? Como nós falamos aqui, maçonaria se aprende sendo maçom e dentro do templo, tá? Então peço desculpas por não ter passado ainda. Eu acho que no próximo podcast, o nosso apentíssimo, nós vamos abordar isso e colocamos aí também na descrição, perfeito? Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos novamente. Espero vê-los no nosso próximo podcast. Grande Loja da Paulista, maçonaria regular no Brasil.